Então vamos lá. Na 6 está perguntando qual o domínio da função f de x, que é dada por x dividido por raiz de x ao quadrado menos 4, mais 1 dividido por raiz de 9 menos x ao quadrado. Bem, quando a questão é uma questão para encontrar domínio, a gente tem que entender quais são os valores de x que é possível realizar essa conta. Algumas contas não dá para ser realizado com qualquer número, certo? Por exemplo, uma divisão, se eu pegar, por exemplo, 1 sobre x. 1 sobre x, eu não consigo dividir por qualquer número. Qual o número que me impede de dividir? O zero, certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, na função 1 sobre x, o x não pode ser zero. O x precisa ser diferente de zero. Qualquer número diferente de zero. Para o meu quociente, né, para a minha divisão, o denominador da divisão, eu consigo calcular. Tá? E no caso de raiz, também existe uma limitação. Por exemplo, a função raiz de x, o que está aqui dentro, não pode ser menor do que zero. Então, o x precisa ser maior ou igual a zero. Beleza? Então, sempre que tiver uma divisão, né, uma fração, um quociente, né, sempre que tiver algo que tem uma incógnita no denominador, uma variável no denominador, esse denominador não pode ser zero, e sempre que tiver uma raiz, esse radical não pode ser zero. Tá bom? Então, basicamente aqui a gente tem uma combinação disso. A gente tem denominadores e raízes. Então, a gente vai ter que pensar tanto para essa fração quanto para essa, tá? Então, vamos olhar a primeira. A primeira diz x sobre raiz de x ao quadrado menos 4. Bem, dentro da raiz, o número tem que ser maior ou igual a zero. Porém, vocês concordam que se aqui dentro sobrar um resultado que seja igual a zero, isso também vai ser um problema, porque esse resultado vai estar no denominador, certo? Então, basicamente, para essa divisão aqui, eu vou ter que pegar x ao quadrado menos 4 e dizer que isso aqui precisa ser maior do que zero, beleza? Então, a gente vai ter x ao quadrado, passo menos 4 para lá, vai ficar maior do que 4. Então, x é maior do que mais ou menos 4. Ou melhor, mais ou menos raiz de 4, que é 2. Certo? Porém, talvez não fique muito claro o que significa ser um número maior do que mais ou menos 2. Eu vou tentar voltar um passo, porque quando a gente tira a raiz dos dois lados, a gente tem a seguinte situação. Quando eu tenho, por exemplo, raiz de x ao quadrado, o que é raiz de x ao quadrado? Raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x, tá bom? Tentem lembrar desse detalhe, porque se vocês colocarem raiz de x ao quadrado igual a raiz de 4, fica fácil de entender o porquê que aparece um mais ou menos. Por quê? Quando o meu x for... na verdade, quando eu resolvo isso daqui, vai dar módulo de x é maior do que 2, no caso. Portanto, x é maior do que mais ou menos 2. Porém, vamos pensar nessa parte aqui da solução. O que significa um número ter um módulo maior do que 2? Significa que, por exemplo, se eu pegar uma reta numerada aqui, por exemplo, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3. Para cá eu vou ter o menos 1, menos 2, menos 3, por exemplo. Né? Se eu quiser pegar o intervalo, né, quais são os valores onde o x, o módulo de x é maior do que 2, eu vou pegar esse intervalo aqui. Ó. Qualquer valor menor do que menos 2, quando eu tirar o módulo dele, isso vai ser maior do que 2. Aqui vai ficar uma bolinha aberta. E qualquer valor maior do que 2, eu também vou ter o módulo dele maior do que 2. Porque o módulo de 3, por exemplo, é 3. O módulo de menos 3 também é 3, que também é maior do que 2. Então, se eu quiser expressar esse resultado aqui como um conjunto, o conjunto dessa parte aqui da solução vai ficar de x pertence aos reais, tal que x é menor do que menos 2 ou x maior do que 2. Concordo? Vamos ver se faz sentido o que eu escrevi. O x ser menor do que menos 2 está à esquerda do menos 2 aqui nessa reta. E o x ser maior do que 2 está à direita do 2 nessa reta. Faz sentido. Agora eu vou escrever na notação de conjunto mais simples. Se x é menor do que menos 2, qualquer valor menor do que menos 2 até chegar no 2. O 2 não está incluso, tá bom? Aqui não é menor ou igual. Então vai ficar do menos infinito até o menos 2. União, né? Esse daqui mais o outro conjunto, que é do 2 até o mais infinito. Beleza. Eu entendi qual que é o domínio para essa fração aqui, certo? Se eu colocar um x qualquer maior do que 2, eu consigo resolver essa fração, e um x qualquer menor do que menos 2, eu também consigo resolver essa fração. Qualquer número que tiver entre o menos 2 e o 2, vai dar problema para calcular essa fração aqui, certo? Agora eu vou fazer a outra fração, que é 1 sobre raiz de 9 menos x ao quadrado.
É uma situação muito parecida, porque a gente tem uma raiz no denominador, né? Se fosse só a raiz, eu podia dizer que o que está dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero, porém, como ele está no denominador, ele não pode ser igual a zero, então tem que ser especificamente maior do que zero. Então vamos lá, 9 menos x ao quadrado precisa ser maior do que zero, e quando eu resolvo isso, se eu passar o x ao quadrado para lá, para ele ficar positivo, vai ficar 9 maior do que x ao quadrado. Se eu tirar a raiz dos dois lados, vai ficar 3 maior do que módulo de x. E se eu expressar isso na forma, tipo, tentar isolar o x, eu preciso passar ele como mais ou menos para o outro lado, digamos assim. Então o x... Vou manter aqui desse lado, só para ninguém confundir. Mas, basicamente, mais ou menos 3 é maior do que x. Se eu quiser... Se mais ou menos 3 é maior do que x, é só escrever como x menor do que mais ou menos 3. Beleza? É a mesma coisa. O lado maior aqui está aberto para o 3 e o lado maior está aberto para o 3. Eu só reescrevi de uma forma que o x fique na esquerda e o número na direita. E esse intervalo aqui, se a gente fizer uma analogia com o que a gente acabou de fazer ali, basicamente, aqui está o 0, menos 1, menos 2, menos 3... menos 4, aí vai 1, 2, 3, 4, certo? E aqui, quais são os valores em que o módulo de x é menor do que 3? Se eu quero que ele seja menor do que 3, ele vai ter que estar entre o 3 e o menos 3. Aberto aqui também, não entra os valores de 3 e menos 3. Tá? Então esse intervalo, eu vou reescrever ele como sendo o intervalo, ó, x pertence aos reais, tá o quê? O x... ele vai ser maior do que menos 3 e menor do que 3. Beleza? Sempre que o x estiver entre um número e outro, você consegue escrever dessa forma aqui. Quando o x está antes de um e depois de outro, você precisa colocar o conectorzinho ou aqui, tá bom? E a forma de conjunto mais simples que a gente pode escrever é basicamente, como ele tem que estar entre o menos 3 e o 3, o resultado, a solução desse conjunto, vai ser qualquer valor que esteja entre menos 3 e 3. Ah, mas eu tenho duas frações, mas elas fazem parte da mesma função. A gente precisa entender que elas duas têm que acontecer ao mesmo tempo para eu conseguir resolver essa questão. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, vou desenhar as 3 retas numeradas aqui para a gente conseguir resolver a questão. Imagina que eu chamo isso aqui de A, isso aqui de B, certo? Então isso daqui é o A, isso aqui é o B. A minha reta de A, a gente já viu que ela é antes do menos 2 e depois do 2. Então aqui eu tenho menos 2, 2. A outra é de menos 3, entre menos 3 e 3. Então o menos 3 está aqui, o 3 está aqui, está entre um e outro. Certo? O resultado, se essa aqui é a e a B, o resultado, ele precisa existir tanto para completar a primeira fração quanto para completar a segunda. Então é como se fosse a interseção entre os dois aqui. Eu preciso transferir os pontinhos que a gente desenhou nas de cima para o resultado, né? Então aqui eu vou colocar A mais B, que é o f de x. Certo? Transferindo as bolinhas para cá, para baixo, eu vou ter menos 3, menos 2, aqui é 2 e o 3. Se eu quero um valor que esteja menor do que menos 2, porém ele precisa ser maior do que 3, vai ser esse intervalo aqui. Certo? E quando eu tenho um valor maior do que 2 e menor do que 3, eu tenho esse intervalo aqui. Beleza? O resultado é basicamente esse espacinho aqui e esse espacinho aqui, que a gente pode denotar como x pertence aos reais, tal que o x está entre menos 2, menos 3 e menos 2, né? Quando ele está entre, a gente pode escrever daquele jeitinho, menos 3 menor que x menor que menos 2, ou 2 menor que x menor que 3, porque o x está entre 2 e 3. Certo? E a forma mais simples de escrever, né, vai ser esse intervalinho ou esse intervalinho. Ou seja, vai ser entre menos 3 e menos 2, união com 2 e 3. Lembrando, nem o 3, nem o 2, nem o menos 2, nem o menos 3 estão inclusos no intervalo. Porque se eu colocar, por exemplo, 2 no intervalo, se eu fizer a conta com 2, o 2 vai ficar 4, menos 4 vai dar 0, 0 no denominador não pode. E o 3 também, se eu colocar 3 aqui, vai ficar 9, 9 menos 9, 0, e no denominador não pode. Isso vale tanto para o menos 2 quanto para o menos 3 também. Então, esses valores, né, eles não estão inclusos no domínio. O domínio está excluindo o número menos 3, menos 2, 2 e 3. Porém, os valores vão estar ali entre esses intervalos, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Eu fiz gastando bastante espaço, porque eu estou explicando cada parte. Mas, basicamente, você vai pegar o tipo de equação que você tem, né, o tipo de conta que você está fazendo, e ver quais são as limitações de cada conta. Né? Por exemplo, fração ou divisão, no caso,
O divisor, né, o quociente não, o divisor, o denominador, ele precisa ser diferente de zero. Se tiver raiz, precisa ser maior ou igual a zero. Porém, se a raiz estiver no denominador, ele precisa também ser diferente de zero. Né? Então, são regras que se acumulam. Beleza? Aí aqui eu fiz para uma parte da questão, aqui para a segunda parte, e depois eu juntei os dois resultados. Tá? Espero que fique claro aí. Se tiver dúvida, pode mandar. Beleza? Valeu!